Olá, sou eu de novo, Renata Mazei, com um novo vídeo sobre recomeços, trazendo ideias para vocês, atores que querem começar um novo projeto, mas não sabem direito como nem por onde. Então, se vocês estão nessa situação, acompanhem os vídeos e vão experimentando as ideias que eu vou trazendo. Quando a gente fala de recomeço, vem sempre uma sensação boa de oportunidades novas, de mudanças positivas, mas muitas vezes o recomeço vem depois de uma dificuldade, de uma quebra, uma ruptura, uma crise forte. E nesses momentos é muito difícil seguir adiante porque a gente vê só dificuldade. Sempre que a gente quer começar alguma coisa, a gente vê as dificuldades e não encontra uma solução para aquilo. Então precisa de muita força de vontade, muita resiliência para seguir adiante. E o que eu quero com esses vídeos é ajudar vocês a passarem por este momento de começar esse momento difícil de não saber direito o que fazer. E uma das formas de fazer isso é ajudar vocês a perceberem as dificuldades, na verdade, como um estímulo criativo, como algo bom para vocês. Uma das questões que eu trouxe foi o espaço. Muitas vezes a gente quer começar algo novo, mas não tem o espaço apropriado para ensaiar. Então, num dos vídeos eu abordei essa questão e propus para vocês olharem o que está à volta, na verdade, como laboratório de criação. Começar do particular, do pequeno, do que está à volta e disso começar um trabalho novo. Uma outra questão que eu trouxe foi de começar uma dramaturgia pessoal a partir de questões, de situações que estamos vivendo da nossa vida ou conectadas a gente de alguma forma. Se vocês quiserem saber mais o que eu falo nesses vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo, assim vocês podem assisti-los na íntegra. Hoje eu quero falar de objetos. Quando eu falei de espaço, que às vezes o espaço não é o apropriado, no espaço tem objetos que às vezes atrapalham a gente, principalmente se a gente está num lugar pequeno que não tem muito onde colocar os móveis, as cadeiras, sofá. A gente se sente muito restringido e aquilo parece que atrapalha. O que eu quero hoje é justamente que vocês comecem a olhar para esses objetos como algo que vai ajudar vocês. O que eu vou falar não é nada novo. Muita gente no teatro, pesquisadores de teatro, já usam a manipulação de objetos, improvisação em torno de objetos para criação de cenas. O Lume da Unicamp, por exemplo, o Odin Theater da Dinamarca, a Ana Maria Amaral, que dá aula na USP. Muita gente, se vocês pesquisarem na internet, é uma infinidade de pesquisadores e companhias de teatro que trabalham com objetos, com improvisação em volta de objetos. Mas eu não pretendo aqui explorar toda essa questão, porque seria coisa demais. Então eu quero trazer algo simples e objetivo para vocês experimentarem em casa. Mas é claro que se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês podem continuar pesquisando e vão achar muitas coisas. Quando a gente pensa em objeto, a primeira coisa que vem na nossa ideia é aquele objeto que um personagem necessita. Então, se eu estou desenvolvendo um personagem, criando um papel, alguns objetos são necessários. Então, esses objetos entram organicamente naquela cena. Isso é mais fácil, pensar nos objetos dessa forma. Mas no momento que a maioria de vocês que estão acompanhando o vídeo estão, não existe esse personagem, esse papel, essa circunstância, porque estamos criando uma dramaturgia do zero. Então, o objeto vai entrar neste caso de uma outra forma, como algo que vai estimular vocês a criarem essa circunstância, a criarem essa dramaturgia, a criarem este personagem. E principalmente se você trabalha sozinho, quer fazer um monólogo, o objeto ajuda demais. Eu, por exemplo, quando eu estava fazendo separação de corpos, aquele monólogo que eu comentei nos outros vídeos, que foi o meu recomeço, meu grande recomeço depois de uma grande crise,
Eu estava sozinha, porque eu vim depois de um divórcio, não tinha ninguém para fazer o trabalho comigo, eu tinha acabado de sair da companhia de teatro que eu estava sem trabalho, precisando do andamento do meu mestrado, e eu sentia a necessidade de um outro ator comigo, mas eu não tinha. Então eu recorri a objetos. Na época, como eu estava pesquisando o Aikido, que foi o meu objeto de pesquisa do mestrado, eu me inspirei nos elementos do Aikido. Por exemplo, o Jo, que é um bastão de madeira, uma arma. Comecei a improvisar com este objeto, sem a pretensão de chegar na relação com o homem, mas nessa improvisação acabou surgindo e eu criei 2 cenas, que é justamente o momento em que ele diz que vai embora e que não quer continuar o casamento. E eu utilizei também o meu figurino, que eu me inspirei nos elementos japoneses, na geisha, por exemplo, me inspirei, não é literal, nunca foi a minha intenção, mas aquele figurino que eu uso também utilizei como inspiração para a relação com este homem, só que num outro momento da história, da situação entre eles. Então, se você está sozinho, é um excelente recurso, mas não tenham pressa de chegar numa cena logo. Tudo que vocês vão fazer é uma experimentação. Vocês vão chegando nessa cena à medida que vocês vão experimentando, vão improvisando. Separem o que vocês gostaram mais, o que vocês acham que vale a pena continuar, e nesse processo vocês chegam na cena. Mas é importante não ter pressa, não ter ansiedade, porque a ansiedade deixa a gente tenso e a tensão diminui o nosso poder criativo. Então, estar relaxado nessa hora, utilizar essas improvisações como laboratório de criação, como experimentações para ver o que vai dar. Muito relaxado é a melhor coisa, porque daí a gente fica com a nossa criatividade, com a nossa imaginação muito mais potencializada. Então, o que eu quero agora para vocês é que vocês comecem de uma coisa muito simples, de um objeto que esteja aí na casa de vocês, qualquer, por exemplo, uma cadeira. Não pensem já começar em algo mirabolante, não. Uma cadeira serve para quê? Serve para sentar. Então você vai começar a improvisar sentando nessa cadeira. Só que sentar na cadeira existem muitas possibilidades. Porque a gente senta na cadeira em diversas circunstâncias, esperando o médico, numa reunião com o nosso chefe, no bar com os amigos, numa poltrona de avião. São inúmeras as situações. Não quero que vocês comecem a improvisar já pensando nessas circunstâncias, não. Eu quero que vocês comecem a experimentar livremente para ver o que aparece. Eu trago essas circunstâncias só para vocês entenderem que o simples ato de sentar é muito variado. Então vocês vão experimentando, vão improvisando e vão vendo o que aparece disso. Surgiu uma ideia, uma sensação interessante, quer seguir por ali, explorar? Segue por ali. Esgotou? Vai para outra. E assim por diante. Deixa o corpo trabalhar livre em volta disso e ver o que aparece. Esgotou a circunstância óbvia de sentar numa cadeira? Começa a explorar outras que não seria tão óbvia, tipo em pé, embaixo da cadeira, em volta da cadeira. E vão aumentando essas possibilidades de improvisação em volta do mesmo objeto. E se você tem alguma prática, como falei nos outros vídeos, dança, canta, como eu utilizei o Aikido, você pode também, depois de ter feito essas improvisações livres, experimentar também com essa prática que você tenha. É sempre uma possibilidade a mais em volta do mesmo objeto. Agora, eu queria deixar uma ilustração, mais ou menos, digamos assim, do que eu peço para vocês fazerem com a improvisação em volta de um objeto.
Então, essa é uma ideia de improvisação, como eu propus para vocês, em volta de uma cadeira. Pode ser que disso eu chegue numa cena, pode ser que não importa. Agora, eu quis deixar uma ideia para vocês do que eu proponho quando eu falo improvisem livremente em torno desse objeto. É isso. Vocês podem comentar, deixar perguntas, se quiserem continuar acompanhando, se inscrevam no canal, mas principalmente contem pra gente que objeto vocês estão utilizando, que proposta vocês estão pensando, se já fizeram, que dificuldades encontraram, que coisas positivas encontraram. Deixem links também de cenas, de experimentações que fizeram, porque assim a gente vai acompanhando o que está acontecendo, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!